Boa noite, meus queridos amigos, Boa como noite. vocês estão? E aí, Cíntia, boa noite para você também. Sejam todos bem-vindos a mais uma noite de estudo, sábado à noite, 20 horas, o nosso programa Mundo Espírita, no canal Enigmas de Outro Mundo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, deixe o seu comentário que é importante, se inscreva no canal, curta e, mais importante, compartilhe esses estudos com mais pessoas. Hoje nós vamos falar de Anjo da Guarda. Todos nós temos um? Sim, mas nossa prece... Quantas preces já fizemos direcionadas a quem? Ao Ao anjo nosso da anjo da guarda. guarda. Hoje vai ser diferente? Não, Não. forma nenhuma. Seja quem for ele, porque muitos de nós já falando do tema não sabemos, mas elevando o nosso pensamento. Então vamos elevar o nosso pensamento a Agostinho de Hipona, né, que é o mentor do movimento espírita do Rio Grande do Norte, o nosso protetor. Elevar o nosso pensamento a Jesus, que ilumine as nossas mentes, a nossa consciência, para que nosso estudo seja muito proveitoso para todos nós. Que assim seja. Que assim seja. Desde criança, né, eu acho que o primeiro contato com a espiritualidade, nossos pais geralmente nos encaminham para quem? Para o anjo da guarda, né? Desde criança nós somos direcionados a esse contato, às vezes com toda a nossa inocência infantil, bem inocentes, né? Não tão inocentes, devido nós sabemos todo o processo que a criança passa, que o ser passa, mas ainda, né, nos primeiros passos da nova encarnação, a gente tem esse primeiro contato com a espiritualidade direcionado pelos nossos educadores, nossos pais, irmãos, avós, né? Todas as religiões. Todas, isso é unânime, né? Não há religião que descarte esse protetor. Com alguns nomes: anjo da guarda, anjo guardião. Qual é a famosa oração? Eita. Tu sabe não? Eita. Eu sei, porque desde que meu filho começou a falar, que a gente fala. E hoje vou entregar ele com 20, quase 21, e ele ainda fala a mesma mensagem. Quando a gente vai fazer evangelho no lar, você faz a prece. Sabe qual é a prece? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, Continua que a legal. ti me confiou a piedade divina. Sempre me rege, me guarde, me ilumine. Amém. Eita. Acho que todas as religiões sabem dessa. Você me fez lembrar os meus filhos quando estava aprendendo a voz inocente de uma criança, né? Recitando essa oração. É bonito. É bonito de ver, né? Era para ter feito ela no início. Sinceramente, eu não lembrei. Eu também não, só lembrei agora. Para falar que é em todas as religiões e desde sempre que a gente sabe que temos um anjo da guarda, um amigo, um companheiro. Isso é tão importante, né? A gente nunca estamos sozinhos, sabemos disso. Mas quando a gente fala com aquele direcionamento de proteção, né, a gente estende mais. A questão da proteção é mais extensa essa proteção. A gente tem os nossos familiares, né, nossos amigos dos espíritos afins que nos se aproxima também, está sempre próximo. E o anjo guardião. Né? O anjo guardião que faz nos sentir mais protegidos. E nós, né, espíritas, nós dividimos por categorias, seria essa a palavra certa? De hierarquia ou de evolução, os espíritos, né? Assim? Sim. Nós, seres humanos, somos de terceira ordem. E quem são os amigos anjos da guarda? Qual é a categoria? Sim, né? sim. Quem vem com essa missão? É. Quem vem com essa missão para nos direcionar, nos guiar
nos proteger, né? Sempre, seja quem for, é de um grau mais elevado do que o nosso. Até porque, como ele poderia nos direcionar, nos intuir para o bem, se ele estivesse no mesmo patamar que nós, né? É diferente de um familiar, né? Um familiar que retornou à espiritualidade, mas que gosta muito da gente, mas que está no mesmo plano. Então ele vai ter mais dificuldades em nos direcionar. Então ele vai vai ter uma super proteção, ele não vai enxergar os passos à frente, ele vai só querer proteger mesmo de tudo que possa acontecer. E aí entra no tema amor, que amar não é dizer sim a tudo. Não é que quando a gente diz sim a tudo, a gente não está amando, porque amar é educar, né? E o educar é muitas vezes privar aquele ser que a gente está educando de alguma coisa. Então, e de passar por situações que tem a necessidade de passar. Exatamente. Né? Só cortando um pouquinho o que você ia falar. Vamos para cá. Só cortar um pouquinho o que você ia falar, né? Com relação a essa questão do familiar, de diferenciar essa aproximação. O familiar, seja uma mãe, seja um pai, um irmão que gosta muito da gente, que retorna e continua próximo da gente, nos protegendo, ele talvez com essa mesma envergadura que a nossa, não consiga enxergar nossas necessidades de crescimento, né? As dores, as provas que possam acontecer. Como a gente, nós olhamos nossos filhos, a gente de qualquer forma, de qualquer jeito, não quer que eles sofram. A gente não quer que eles passem por situações difíceis. A gente não quer eles livres para casarem, para seguir a profissão que querem. Aí são só as mães, são só as mães, né? E isso é muito importante, porque se a gente começa a perceber, a ter esse amor, tentar, né? Porque a gente está caminhando nesse processo. A gente vai perceber que o processo de dor, de desafio é rico. São porque a gente cresce e a gente aprende, né? Necessários. Então, quem é o anjo da guarda? Um espírito sempre mais elevado do que a nossa condição. Aqui na Terra, por exemplo, de espíritos, somos espíritos de terceira ordem. Então, o anjo da guarda é sempre aquele amigo mais elevado do que a gente. Então, como que eu vejo, como que eu sinto, como que eu devo pensar no meu anjo da guarda? Aí eu digo, lembre de um amigo. Sabe seu melhor amigo, sua melhor amiga, que você conta tudo, que você confia, que está ali para todas as horas, e não necessariamente o tempo todo fisicamente, mas está do outro lado do mundo, está em outra cidade, mas você sabe que a hora que você pegar o telefone e ligar, a pessoa vai estar com uma palavra amiga, com a mão amiga, com ajuda. É assim o anjo da guarda. E aí eu trouxe uma mensagem aqui de Santo Agostinho, o nosso protetor, e São Luís, que ele diz assim: cada anjo de guarda tem o seu protegido, pelo qual vela como um pai pelo filho, alegra-se quando vê ele no bom caminho e sofre quando ele lhe despreza os conselhos. Esse sofrer é a nossa linguagem, mas não é um sofrer de dor, né? Porque um espírito mais elevado não tem esses sentimentos negativos que a gente ainda tem, de sofrer porque o outro não cresceu. É uma linguagem para que a gente compreenda isso. Então, nós devemos senti-lo como a gente sente os amigos encarnados, né? Nós devemos ter uma relação de intimidade, de amizade, de cumplicidade, de companheirismo. Nós somos muito matéria ainda, não é? E aí a gente diz: Ricardo, quem é o seu anjo da guarda? Qual é o nome dele? Eu não tenho necessidade de saber seu nome, né? Eu tenho necessidade de senti-lo. E já as perguntas, a gente que você comenta, né? Nós somos muito matéria ainda. Como fazer para escutá-lo? Como fazer para escutá-lo, para poder ter esse feedback, né? Essa relação tão íntima, tão próxima? Primeiro a gente tem que entender que muitas coisas acontecem conosco, às vezes por necessidade ou por escolhas errôneas, escolhas diversas que a gente faz. E todo espírito elevado, ele respeita as nossas decisões. Então, nosso livre-arbítrio passa por isso. E eu entendo que quando você fala assim, que ele fica triste, a palavra não é bem, como você mesma disse, né? Ele não tem esses sentimentos que nós ainda temos muito amarrados ao nosso dia a dia. Mas talvez seja um sentimento mais relacionado a uma decepção. Ele respeita as nossas escolhas,
né? Mas está sempre ali. E no momento que você para, que você consegue ou você quer buscar ajuda, ele está sempre disposto para nos ajudar. E como é que você sente isso? Eu costumo trazer as coisas para o dia a dia, né? Quantas situações já aconteceu de você estar fazendo algo ou algo errado, algo que não vai fazer bem a você ou a mim, ou a quem está ao seu redor, e lá tem um momento que você está fazendo, tem um momento que você parece que alguém está falando no teu ouvido e diz, poxa, será que vale a pena fazer isso? Será pense que eu devo, bem, né? Pense bem, será que vale a pena? Será que eu devo continuar? Aí nós que somos teimosos, só aprendemos quando caímos, nos arrebentamos, aí a gente vai e continua, né? Chegou o aviso, chegou a espiritualidade, nos deu aquela mãozinha, né? Nosso anjo guardião chegou lá e disse, vai com calma, não é por aí não prossegue que tu vai se arrebentar. E a gente não acredita, porque tá gostoso, porque tá bom, porque tá legal. Aí quando a gente cai, aí nós somos os coitados. O orgulho faz a gente levar esse tropeço, né? E aí a gente pensa, levando ainda para a terra, porque aqui é um esboço do que é o mundo espiritual. Dia, né? A gente tem que viver o que nós nos encontramos, nos batemos de frente todos os dias. Isso. Quando a gente tem raiva, para quem primeiro a gente quer ligar para dizer? Para quem a gente, né? Um amigo, melhor amigo, seja ele da família ou não tem isso. Aí quando eu falo com minha amiga, eu melhoro. Quando eu desabafo com a minha amiga, eu melhoro. Quando você tem uma alegria, você pensa em alguém. Vou ligar para o meu melhor amigo para contar. E a gente esquece que essa relação é preciso também ter com o nosso anjo da guarda, que está à nossa disposição 24 horas por dia. Ele está nessa missão, nesse momento, para me auxiliar. E uma coisa tem que ficar clara: auxiliar, orientar, assistir, nunca decidir por nós. Nós precisamos deixar isso claro. O nosso anjo da guarda nunca vai dizer assim, faça isso, Cíntia, faça isso, Ricardo. Não faça isso, Cíntia, não faça isso, Ricardo. Você tem certeza que você vai fazer isso? Se você for por esse lado, pode acontecer isso, isso e isso. E se você for por esse lado, ele orienta. A gente precisa sentir a intuição do nosso anjo da guarda, não é? Porque os amigos também fazem isso. Você tem certeza que você vai fazer isso? Eu vou contar um segredo para vocês, né? A realidade, eu comecei a sentir essa veracidade a gente quando começa a analisar a nossa vida, né? Às vezes a espiritualidade ela nos aponta além daquele cochichado, daquela mensagem que chega no nosso ouvido, mas a espiritualidade às vezes cria situações para que a gente pare naquele momento e que a gente só vai entender o que aconteceu bem depois, né? Às vezes você é parado no meio de um caminho que você tá trilhando por qualquer situação e você não consegue enxergar a mensagem, né? Eu lembro de um estudo nosso há muitos anos atrás, um estudo nosso onde foi trazido uma mensagem, um exemplo, né? Que alguém tinha sonhado, né? Com uma casa rachada, as paredes rachadas, né? E não estava conseguindo decifrar o que seria aquele sonho. E a gente sabe que o espiritismo não está para decifrar sonhos, mas a espiritualidade... Que eles têm uma mensagem. A espiritualidade está para trazer mensagens, né? Então, dentro dessa mensagem, foi compreendido naquele momento que, observando o que estava acontecendo na família daquela pessoa, a família estava em ruínas. Então, a casa estava trincada, estava rachando. Fisicamente. Então, a família estava sofrendo, estava se repartindo. Então, a mensagem chegou. E eu estou falando esse exemplo, mas assim, quando eu trago para a minha vida, eu começo a ver em algumas situações que a espiritualidade agiu.
E eu não enxerguei, desculpa, eu não enxerguei naquele momento, mas com o tempo eu comecei a enxergar que era uma forma que a espiritualidade usou para me fazer parar. Pensar, entende? Então, sabe quando a gente está numa palestra que a gente diz, Ricardo devia estar aqui para ouvir isso? Isso acontece porque nós temos muitas pessoas que a gente realmente lembra, mas que não seja só Ricardo deveria estar ouvindo. Ok, mas eu tô. Então, o que essa mensagem diz para mim? Então. Né? Em qual momento a minha vida, as minhas atitudes, as minhas ações se encaixam nessa mensagem? Né? É para Ricardo também, se ele estivesse aqui, mas sou eu que estou. Então, sou eu que estou ouvindo. Então, isso é muito importante. Trazer a mensagem e meditar na nossa relação. Ao tempo todo, nós estamos com uma pessoa que nos ama incondicionalmente, que aceitou essa missão de nos conduzir, de nos orientar, para que a gente vença a vida, para que a gente consiga vencer os desafios. Eu vou continuar a leitura porque eu achei muito fofo. Devemos ter uma relação de amizade, cumplicidade com eles. Na maioria das vezes nós nem lembramos deles, né? Então, dessas pessoas, desses espíritos que cuidam com tanto amor. Aí ele diz assim: interrogai os vossos anjos guardiões, estabelecei entre eles e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Procurai estar sempre em relação com eles. Isso está na questão 495 do Livro dos Espíritos, que tem mais de 20, se eu não me engano, questões só sobre o anjo da guarda. Começando pela 489 até a 521. E algumas podem anotar aí ou ouvir a mensagem que está passando no seu YouTube e procurar, porque aqui a gente planta uma sementinha para que você busque mais isso. Então, se você por um acaso se sentir sozinha, lembre-se, nós temos possivelmente um, porque também diz os espíritos que às vezes não é só um. Eu tenho família, amigos que desencarnaram e que querem ajudar o meu anjo da guarda a me orientar. Então, olha que coisa linda, que amor de Deus. Nós somos tão imperfeitos, né? Mas ele bota, às vezes, mais de um espírito que estão ao nosso dispor, que estão a nos acolher quando a gente está triste, a nos incentivar a essa evolução, seja material ou seja espiritual, né? Porque eles querem que a gente cresça como pessoa, como profissionais. Se essa profissão, se esse crescimento vai fazer você ficar bem e evoluir, porque tudo que está na Terra é para isso. Então, imagina não só um, mas vários amigos que a gente às vezes nem lembra deles, né? Porque geralmente é de outra existência e tal. E aí está ao nosso dispor para nos orientar. Você comentou sobre as questões do Livro dos Espíritos, né? E eu estou vendo algo aqui que eu acho que é uma dúvida das pessoas algumas pessoas que estão nos assistindo também. O anjo guardião nos acompanha até o retorno? Até o retorno. Engraçado que a gente só lembra muito do nosso anjo guardião ou anjo da guarda, a gente falando da infância, né? Porque parece algo assim inocente, né? Parece algo assim infantil, né? Mas o Livro dos Espíritos vem nos dizer que esse acompanhamento é durante todo o nosso percurso. Que lindo, né? Todo o nosso percurso, né? E a gente chega um momento da vida que nós nos achamos adultos, né? De adultos a gente não tem nada ainda, nós somos crianças. Será que tem algum adulto que recita a oração do Santo Anjo? Eu acho difícil, até esquecemos. Até esquecemos. Mas vira e mexe, né? A gente consegue buscar na espiritualidade esses direcionamentos, seja com qualquer palavra que você usa, com qualquer chamamento, que seja determinadas religiões dá nomes às pessoas, aos seres, né, como santos e tal, mas a espiritualidade não tem essa necessidade, né? São coisas da matéria, são coisas da matéria, não precisa ter um nomezinho embaixo lá no letreiro dizendo eu sou o santo tal, eu sou fulano de tal. A espiritualidade, o interessante para ela é cumprir a missão de ajudar, de fazer o outro crescer, do outro estar bem. Então é uma missão para cada um, como a missão do anjo guardião, e não há necessidade de saber o nome. Aí às vezes nós espíritas, Mas né? Divaldo e Chico?
Divaldo e Chico. Eles tinham, mas quem é que quer? A gente quer ser Divaldo, quer ser Chico, mas quer abrir mão de tudo que eles abriram? Quer viver como eles viviam? Acho que não. Então, Divaldo e Chico, e tem outros também, mas os mais famosos, vamos dizer assim, ou os mais conhecidos, ou os que evoluíram mais na nossa visão, que os outros também, mas, né, enfim, eles tinham essa necessidade, né? Para eles desenvolverem o trabalho belíssimo que eles desenvolveram, era necessário Tem um respaldo, né? Exatamente. Essa aproximação. E quantas vezes, e quanto tempo foi que Divaldo levou para saber que o nome do Espírito Protetor, que ele diz, já que você faz questão, me chame Joana de Ângeles, não é? E os amigos espirituais dizem, você está querendo saber muito quem é? Chame ele pelo nome que você quiser. Né? Porque para o espírito não tem isso. Eu sou Bezerra de Menezes, mas você não pode me chamar de Emmanuel. Não tem isso para os espíritos, porque não há essa divisão. Eles estão por bem, então... Estão por bem, e essa necessidade que nós temos talvez seja para dar veracidade ou importância àqueles que nos acompanham, né? Mas é uma questão pessoal nossa, imatura da do nossa ser humano. Uma certa dose de vaidade que ainda temos, né? E independente de quem esteja do nosso lado, o que importa é a mensagem, o direcionamento que ele nos traz. Outro dia eu fui falar sobre Aura Celeste, né? A Adelaide Augusta Câmara era o nome dela, e ela usava a Aura Celeste para a doutrina espírita. E ela conta que muito tempo que ela receitava, né? Receitava, curava as pessoas assim. O médico espiritual vinha, dava a receita do que Ricardo precisava e tal, e ela dizia que queria vê-lo. E ele disse, tenha paciência que você vai ver. E um dia, ele fazendo uma receita, ela começou a ver a mão e foi olhando e viu ele. Então, para que eu tenha essa intimidade de vê-lo, de saber o nome, é preciso que ele confie em mim, né? Eu estou preparado para isso. Então, se a gente não sabe o nome, se a gente não vê o nosso anjo da guarda, é porque a gente ainda não está preparado para aquilo. Podia chocar, podia acontecer várias coisas. Essa questão ainda é muito nossa, né? A gente volta a repetir sobre essa questão da pouca necessidade que a espiritualidade tem de passar o seu... de dar nomes, de dar direcionamentos. A espiritualidade... A gente pega o ar? A gente não pega a importância da espiritualidade é a missão, né? É a missão a ser desempenhada. Não é receber holofotes, né? Não é receber privilégios, direcionamentos. Nós somos tão amarrados a essa questão que quando a gente está em algum lugar que a gente vai ser entrevistado, que a gente vai ser posto numa mídia, embaixo está o nome da nossa profissão, né? Fulano de tal, aí embaixo tem que aparecer a profissão. Então nós na nossa sociedade ainda somos medidos pelo que somos, né? Somos medidos pelo que somos. E a gente tem aquela também de estar sempre protegendo os filhos, querendo que eles se dê bem profissionalmente, que não passe pelos mesmos perrengues que nós. Mamãe, papai, eu tenho um sonho disso, mas isso não dá certo não, menino. Melhor é isso, né? A nossa preocupação é muito grande com relação a isso, mas isso também não quer dizer que os nossos filhos que não atinjam graus profissionais não sejam excelentes homens e mulheres, né? Uma coisa não está agregado à outra, não está amarrado à outra, mas vem a nossa preocupação deles crescerem como profissionalmente para viver bem, ter uma vida tranquila, né? Mas não está amarrado de forma nenhuma. Mas a espiritualidade não tem isso. É tanto que quantas pessoas se agarram a santos, a nomes para poder alcançar determinadas graças, né? E às vezes conseguem, mas a espiritualidade já está cansada de nos dizer, nos informar, nos passar que a quem você direciona pouco importa, né? Ao nome de quem você direciona pouco importa. Que os espíritos de luz, os anjos da guarda, assim como estão na doutrina espírita, estão lá na igreja católica, na igreja evangélica, né? Para eles não existe religião ou templo, não existe isso para eles. Existe veracidade, existe entrega, né? Existe entrega de cada um de nós. O socorro e o auxílio, isso, né? Isso. Seja onde estiver. E o anjo guardião, ele vai nos atender sim, se nós, né, nós formos humildes o suficientes para
pedir apoio, para pedir auxílio, né? O nosso orgulho às vezes é tão grande que a gente não quer enxergar que precisamos, né? Nós que somos Aí, tipo, autossuficientes. o anjo da guarda é sempre um parente nosso? Não. Porque para eles não existe isso. Ah, eu só vou se porque eu sou amigo de Ricardo, porque Gabriel é meu filho. Não. O espírito elevado, ele não quer saber o grau parentesco. A quem está fazendo bem. A quem está fazendo bem. Então, ele vai tratar e cuidar de você da mesma forma que ele tivesse vínculos. Né? Vamos supor, o meu anjo da guarda evoluiu, vamos supor. E ele precisa ir para outras esferas, fazer outras atividades. Então, eu vou chamar Ricardo para tomar conta de Cíntia enquanto eu estou em outro trabalho. Aí Ricardo vem e se dedica da mesma forma que ele fosse se dedicar a um filho. Porque não existe isso. Isso é muito lindo também. Mas outra questão que as pessoas têm curiosidade de saber, Cíntia, me responde por gentileza. E as cidades? Né? A gente fala cidade porque a gente sabe que é um conjunto de pessoas que estão morando, vivendo próximas, né? Então se torna uma comunidade, uma imensa comunidade, né? Uma sociedade de uma forma, mas uma imensa comunidade. Existe também proteção para esses grupos, essas cidades, existe proteção à parte? Existem. Quando no início eu falei que a gente ia fazer, eu fiz a prece e convidei Agostinho de Hipona, que é o protetor do movimento espírita. Quem é a protetora de Natal? Não me pergunte que eu esqueci, que eu não sei. Que eu não sou católica, eu esqueço. Nossa Senhora de alguma coisa. Da apresentação, assim. Eu lembro do dia, que é 21 de novembro, mas eu lembro do interior. Lá em Jardim de Angicos, o protetor da cidade é São João. Para eles é São João, não é? Vamos ver outra cidade, né, que tem. Então já o catolicismo, ele tem. Eles chamam de santos, ele né? Ele tem um santo. Padroeiros eles chamam, padroeiros mas que protege. E o espiritismo, o que é que diz isso? Que são os anjos, os espíritos de luz. São espíritos que de estão luz. ligados por alguma coisa aquela cidade e protege, né? Que está ali também. Protege desse jeito, a cidade precisa. A sua proteção espiritual também. Isso. Esse amparo espiritual. Né? Mas não necessariamente esses anjos de luz que tenham nomes. Isso. Até porque os nomes... Mas os católicos dão, né? E os nomes são coisas assim que a gente precisa colocar seus pontos nos is. Vamos trazer o nosso irmão maior, Jesus Cristo. Jesus é o nome dado a ele nesse momento que ele esteve conosco na terra. Ele é um Cristo. Aí beleza. Ele é um Cristo. Mas o nome Jesus foi o nome dado a ele nesse momento que estava aqui na Terra. Então, nossos nomes, nessas idas e vindas, você imagina quantas idas e vindas nós temos? Quantos nomes tivemos? O João, né? O Agostinho. A gente chama Agostinho de Hipona, mas a Igreja Católica chama Santo Agostinho. Santo Agostinho. Quanto tempo, né, ele reencarnou quantas vezes? Ele mudou de nome quantas vezes, né? Sim. Mas a gente humano, nós humanos, queremos um nome aí, Santo uma Agostinho, referência, né? Exatamente. A gente precisa de uma referência, mas a espiritualidade, os espíritos superiores, eles não precisam de referência. Mas nós temos, né, algumas referências no meio espiritual. A gente tem uma referência de André Luiz, de Emmanuel, tem Leon Denis, Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda. A gente tem inúmeras referências, né? E inclusive mentor da nossa casa, né? Clarence, a gente tem outra. No meu referência. caso é Emílio Malé. Então nós temos outras referências, mas a cada ida e vinda ao nosso orbe ou outros orbes, nós temos nomes diferentes. Né? Tipo, na minha casa, na nossa casa, que também é minha, Obreiros da Vida Eterna, tem uma história. Por que Clarencio é o protetor do Obreiros? Né? Tem uma história. Sim. No Emílio Malé, por que o Emílio Malé é o protetor de lá do Emílio Malé? Alta de Souza, porque é o protetor da Casa Fraternal Alta de Souza. Né? Cada espírito que é o protetor daquela casa tem uma história, tem vamos dizer, uma missão com aquelas pessoas que frequentam aquela casa. Tem uma história, né? Tem uma história agregada. Como a Nossa Senhora, que eles chamam Aparecida, não é a padroeira do Brasil? Sim. Não é? Eles chamam padroeiras. Sim. Para nós é anjo da guarda, protetores. E como sentir? Como sentir a presença do anjo guardião?
Eu acho que Como escutá-lo? A gente tem que buscar ele o tempo todo. Tô feliz, vou lá, agradeço ao meu anjo, né? Tô triste, vou lá, agradeço ao meu anjo. Mas tem uma coisa que impede a gente de senti-lo, a raiva, a mágoa. Alguém pisou no meu pé e eu tô ali estressada. Como é que eu vou sentir? É energia. Se eu tô com raiva, tá, vamos supor, lá vai, alto e baixo, né? Se a minha energia tá densa, com raiva, né, mágoa, triste, tá bem aqui. Aí o meu anjo é aqui. As pessoas dizem, fulano estava cego. Isso, de raiva, não é assim? É. Então a gente precisa se elevar, precisa entrar em oração. A gente tava falando ali, né? Tá com raiva, tá angustiado, medite. Mas eu gostei do que você escreveu aqui. Fala, para escutá-lo é preciso silenciar a mente. Isso é importante. Né? Silenciar a mente. Acalmar o tumulto interior. Justamente quando a gente está nas situações mais difíceis, quando a gente está no tumulto interior, que está acontecendo tudo, que a gente precisa... Geralmente a gente dificilmente agradece, a gente procura ajuda quando a coisa está ruim. Aí a gente se liga e procura a ajuda do nosso anjo guardião. E está aquele tumulto, a cabeça está fervilhando, as coisas acontecendo e você não consegue enxergar um caminho. Por isso que, como você colocou aqui, essa necessidade de silenciar a mente, de acalmar, gostei dessa frase, acalmar o nosso tumulto interior. Porque se nós não acalmarmos esse tumulto, não tem como ouvir ninguém, nem o anjo guardião, nem espíritos afins, não tem como, você não consegue, você está cego. Eu já falei muito sobre, se você está com raiva, não tome nenhuma atitude. E você já se olhou, acho que era, não sei se era Divaldo que dizia isso, você já se olhou com raiva no espelho? Você muda a fisionomia. Então, tá com raiva, não tome nenhuma atitude, porque provavelmente quem vai estar conduzindo essa sua atitude é o seu orgulho, é a sua vaidade, e aí você vai errar. E eu tenho uma amiga que diz assim, vamos tomar atitude amanhã de manhã? Ela disse, sempre uma noite. Por quê? Ela diz, de noite a gente senta, medita, ora, pede auxílio ao anjo da guarda, que pode vir por uma mensagem, por um sonho, por a voz de um amigo. Amanheceu o dia, ouça-se. Amanheceu o dia, ouça-se. Por uma intuição. Preste atenção se isso não acontece, sim, por uma intuição. Preste atenção se isso não aconteceu já alguma vez com você. De repente você desenvolve alguma coisa pela manhã. Não é? Você vai dormir com vem uma ideia pela manhã. Isso. Não tem saída naquele momento. E durante a noite você consegue dar uma relaxada, mesmo diante das dificuldades. E pela manhã aparece uma luz. Né? Uma luz. Até porque a gente costuma dizer é outro dia. Amanhã será outro dia. Tá com raiva, bote água na boca, segure, espera a raiva passar. Não deixe que a raiva domine, que é o natural do ser humano. Mas nós estamos estudando para não acontecer mais isso. É verdade. Não tomar atitudes impulsivas, né? Atitudes impulsivas. Então, os conselhos desse amigo celeste, né? Ele vem das formas que Cíntia falou, mas essa questão da intuição, ela é muito forte. Ela é muito forte. E às vezes quando a gente está... É a questão do tumulto. Quando a gente está muito atabalhoado, a situação, a gente não consegue ouvir algo tão sutil, que é uma intuição. Né? Não tão sutil. Mas a gente tem mais situações aqui. A questão do nosso livre-arbítrio, ele vai estar sempre à frente, né? Sempre à frente do que nos chega. Se tem um limite, pois da guarda... não infligir o nosso livre-arbítrio. Não... As nossas decisões. Exatamente, porque nem Deus faz isso. Né? É porque alguém deve estar pensando aí. E porque se nós temos essa proteção toda, se nós temos essa proteção toda ao nosso lado, por que é que a gente vive se arrebentando? Porque a gente deixa as nossas emoções, os nossos sentimentos domarem. Exatamente. E nos conduzir. As nossas emoções, nossos sentimentos, nossas escolhas, nós deixamos nos conduzir. São as nossas escolhas. Né? E agora, acho muito sábio quando a gente a gente pede ajuda a alguém mais experiente em casa e a pessoa diz assim, ouça seu coração. De certa forma, ele está dizendo,
ouça seu anjo guardião, ouça alguém que gosta de você, que está do seu lado e que está enxergando melhor a situação. Que você está sendo direcionado. Silencie e ouça. Então, é uma frase muito sábia daqueles que estão repassando. Né? Ouça seu coração, ouça o que chega com tanta sutileza dentro de você. Eu vou ler uma coisa bem fofinha que tem aqui. A nossa tarefa de autoaprimoramento é individual e intransferível. Então, o nosso anjo da guarda não vai fazer por nós, né? A figura do anjo de guardião é um recurso que Deus utiliza para nos dar apoio, mas a tarefa é nossa. Eu achei isso muito importante, a gente ler isso, né? Porque a gente tem que sair desse estudo hoje pensando isso. Sim. Temos todo o apoio que a gente possa imaginar, mas nós temos que estar acessível a ele. E nós temos que saber que eles estão nos apoiando, mas a decisão é sempre nossa. Porque aí tem também aqui nessa mensagem que eu trouxe. Se outra pessoa tomasse decisões por nós, qual seria o nosso mérito? Né? E aí, quando na vida aqui, material, se eu vou tomar alguma decisão ou ir para um caminho e você diz assim, e um amigo diz assim, não vá por aí não, vá por aqui. Aí eu vou pelo que o amigo disse, me estrepo. Eu vou culpar quem? Então, a culpa é sempre minha. As decisões têm que estar sempre minha. O amigo ajuda. Aí eu refleti, né? Reflita, pense e tome a decisão por você. Então, o estudo de hoje foi direcionado aos nossos protetores, né? Então, ao nosso anjo guardião, e que a gente consiga ouvi-lo, né? Com mais frequência, para que a gente se arrebente menos. Isso aí. 589 a 489 a 521. 521. Se eu não estou enganada, são essas, mas eu acredito que ainda tenha mais no Livro dos Espíritos. Vamos usar alguns minutos para agradecer a festa da nossa casa. Eu digo nossa casa porque você faz parte dela, né? Pois é. Semana passada nós encerramos 4 dias de aniversário da nossa casa, nós tivemos 4 dias de festa na nossa casa. E eu vou agradecer o primeiro dia, você agradece o segundo, eu agradeço o terceiro, você agradece o quarto, tá certo? Eu gostaria de agradecer, na quinta-feira nós tivemos Jailson e Lanúzia como a parte artística, cantaram divinamente, e tivemos Assis Pereira com toda seu conhecimento, toda sua amorosidade, sua calma, teve conosco, fez uma palestra incrível, com muita sabedoria, foi muito bom. E sexta? Sexta a gente teve Maxime, que também canta. Foi por isso que eu deixei para você falar o segundo. E uma apresentação de Alta de Souza. Sim. Alta de Souza, que está conosco hoje. Alta de Souza, né? Foi muito bonita a apresentação, muito mesmo. Né? E a palestra, a pessoa falou muito bem. Eu não estava na sexta, eu estava trabalhando, mas eu vi boas recomendações, o pessoal gostou muito. No sábado, nós tivemos Elidon, né? E o grupo Harmonia, levado também muita música. A palestra estava tão boa que se estendeu. Ninguém queria sair. O povo não queria parar. A palestra, acho que deu uma hora e meia de palestra. E além da música, né? Nós tivemos mais uns 40 minutos de música. Foi incrível também. Foi um sábado foi muito gostoso o sábado, muito bom o sábado. Nossa casa foi muita festa. E o domingo? E no domingo, fazendo aniversário Ana Raquel, o Obreiro da Vida Eterna, tivemos bolo no sábado e no domingo. E tivemos o coordenador da Crenorte, Geilson, com uma palestra magnífica. E tivemos também Lanúzia e Geilson. Mas nós queremos agradecer ao Movimento Espírita Crenorte. Estava em peso conosco. Né? Crenatal na pessoa de Elidon e Maxime. Mas a Crenatal, o CEP, Casa Fraternal Alta de Souza. Eu tenho medo de falar. Eu tenho medo de falar os nomes das casas que eu sempre esqueço. Mas eu tenho. E as siglas, meu Deus do céu, as siglas eu esqueço também. O CEAP. Então eu sou mais geral. Eu agradeço todas as casas que estiveram conosco, a nossa casa semana passada, né? Da Crenorte, né? Todos eles que participaram estiveram conosco, que fizeram. Já que eu comecei, eu vou continuar. Pode dizer. Aí se faltar alguém, você me diz. Não vou ajudar, que eu não vou lembrar. CEP, Paulo Estevo, CEAP, Herculano Dias,
Emílio Malé, Sementes do Amanhã, Casa Fraternal Alta de Souza, Irmã Celeste, MEAC, SECA e a Ferne. Sou péssimo de siglas. Péssimo de Eu siglas. já estou acostumada. Mas nós temos que agradecer, sim. Foram 4 dias cheios de nossa casa. E o domingo a casa estava lotada. A casa no domingo também foi perfeito. A gente não tem do que reclamar. A gente só tem a agradecer e que venha a gente está sempre... Que venha as outras festas, as outras casas, as comemorações e que venha pelo menos mais 31 anos no mínimo de Obreiros da Vida Eterna, que estavam completando 31 anos, né? E que a gente continue nesse processo de sempre estar com as portas abertas, ajudando a todos que porventura possam precisar, inclusive a nós trabalhadores, né? Isso. Que então, precisamos tanto. Meus queridos amigos, não esqueça, ao final do estudo tem uma música boa pra gente acompanhar, tem na playlist aí música boa. Muito obrigada. Não esqueça de jeito nenhum de se inscrever no canal Enigmas do Outro Mundo, pro nosso mundo espírita, e você ser lembrado quando tiver, né, começando o nosso estudo. Se inscreva, curta, não deixe de comentar, mas principalmente de compartilhar com vários amigos queridos esse momento. Nossa gratidão por vocês estarem aí, nos incentivando e nos fazendo seguir em frente. É com o Ricardo agora. Ela passa a bola. Então vamos nos harmonizar mais um minuto. E lembrar daquele que está sempre conosco, nosso anjo guardião, que vem com a missão nos guiar, nos direcionar, nos intuir, para que possamos suportar de forma mais branda todas as nossas provas, nossas dores, nossas necessidades como ser. Que possamos enxergá-lo sempre nas angústias, nas tristezas, mas principalmente nas alegrias, fazendo com que ele sinta que somos próximos, que somos um só, que possamos estar sempre próximos, abertos a esses direcionamentos, que possamos enxergá-los, ouvi-los, para que tenhamos uma evolução mais tranquila, uma evolução com mais luz e mais paz dentro do coração. Que assim seja. O tempo não se perde, ele só se transforma, assim como nós. As horas escorrem no chão da memória, teu rosto é a luz da minha história, mas sei que a vida não termina no adeus. O silêncio me leva aos céus. Ouço tua risada entre o vento que passa. Sinto tua mão no calor da minha casa. Além do véu, além da dor, há um jardim feito só de amor. Tuas raízes se enlaçam as minhas e nunca se perdem.
saudade é só o eco da presença, um fio invisível bordado na crença que um dia nos braços da eternidade seremos um só, sem nenhuma saudade. Fecho os olhos, respiro devagar. A tua essência vem me abraçar, além do véu, além da dor. Há um jardim feito só de amor. Tuas raízes se enlaçam às minhas e nunca se perde quem se ilumina. No silêncio escuto teu chamado, é só o começo, não é o fim. A vida é chama, nunca é fardo, é recomeço, é sempre assim. Cada despedida é um recomeço disfarçado. Cada lágrima é semente de luz no coração. Nós não nos perdemos.